keep us closely by the laughter. No matter how hard the challenge, we stand side by side forever. We promise to give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. We love Prime, go change your life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We'll shine, shine, shine. We love Prime, go change your life. We always want to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Along the journey we grow up together, to keep us closely by the laughter. No matter how hard the challenge, we stand side by side forever. We promise to give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. We love Prime, to change your life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We'll shine, shine, shine. We love Prime, to change your life. We always want to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. We love Prime, to change your life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We'll shine, shine, shine. We love Prime, to change your life. We always want to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. We love Prime. Bem-vindo ao futuro do bem-estar, onde o dispositivo Iterracare reúne 3 tecnologias inovadoras para uma saúde ideal. Primeiro, temos a frequência Terahertz. Essa tecnologia extraordinária ressoa com nossas células, M da vida células saudáveis e dormentes, enquanto elimina as células insalubres. Em seguida, a tecnologia quântica. Imagine uma fonte de energia que não apenas energiza nossas células, mas também equilibra nossos sistemas corporais, fortalece o corpo, produz energia curativa e atinge mais profundamente nossos órgãos vitais. Finalmente, o cristal de quartzo óptico. Ele não apenas amplifica a energia gerada pelo dispositivo Iterracare ocular, ele o sobrecarrega, simulando um 1/40 da energia do Sol. Reforça os campos áuricos do corpo. Com o Iterracare, você não está apenas recebendo um dispositivo, você está investindo em um futuro mais saudável, colocando o poder do bem-estar em suas mãos. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de saber se eu estou audível. Coloque no chat, por gentileza, a cidade que você se encontra. Por favor, nós estamos iniciando a nossa live. Dallas,
Estados Unidos, parabéns. São Paulo, Casca, Campinas, São Paulo, Thelma Lira, Gilvan Calado de Recife, Márcio de Maceió, Bruno, grande Bruno Barbosa, bem-vindo, feliz em vê-lo. Quem mais aqui que nós estamos? Juazeiro da Bahia, Campinas, São Paulo, Serafim do Rio Grande do Sul. Quem mais aqui? Márcio Inácio, lá de Joinville, Santa Catarina. Rosângela Barbosa. Mato Grosso, eu me encontro em Mato Grosso do Sul. Medianeira, do Paraná. PC. Magnólia, lá do Lília, do Rio de Janeiro. Alagoas. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Blumenau, meu amigo Daltro. Mariane Antunes. E por aí vai. Serranópolis, do Iguaçu, Mariane, Michele de São Paulo, convidada do Eduardo. Muito bem, amigos, empreendedores de todo o Brasil. Seja muito bem-vindo. Hoje, 16 de maio, agora são 20 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Nós estamos aqui para dar o início a mais uma live desse projeto maravilhoso que tem realmente impactado pessoas de todo o Brasil, como os senhores puderam ver no chat. Nós temos, no momento, 67 computadores conectados. Lembrando que hoje nós vamos ter uma breve apresentação essa que será explanado sobre a empresa, o produto ou os produtos, tecnologia, e também o plano de compensação dessa gigante asiática que está fazendo muito sucesso no continente asiático, na Europa, na América e no Brasil não será diferente, uma vez que nós iniciamos o trabalho de divulgação algumas semanas atrás e eu percebo que os empreendedores estão extremamente impactados, maravilhados, principalmente com o nosso produto carro-chefe, que é único, inovador, exclusivo, diferenciado e que nenhuma outra empresa do mundo tem nada parecido, ok? Bom, hoje nós vamos ter uma apresentação que será bastante breve, não é um treinamento de produto, treinamento nós vamos ter a semana que vem com o Dr. Peter Lau, o malaio, que é um médico especialista em medicina tradicional chinesa há mais de 20 anos. Hoje nós vamos ter a presença do diretor-geral da América do Sul, essa pessoa que é responsável para abrir o mercado brasileiro, é um amigo, ele também já foi um grande líder da indústria do multinível, ou seja, atuou no campo, e hoje ele trabalha no corporativo. Ele realmente está preparando tudo para que no futuro muito próximo a gente pode startar esse negócio, levando a nossa família, aos nossos amigos, levando essa proposta e principalmente um produto que vai ajudar a melhorar a saúde física e, obviamente, a saúde do bolso também, saúde financeira. Portanto, amigos empreendedores, antes de dar início, eu quero dar alguns recados bastante importantes. Eu peço gentilmente que não escrevam no chat, é proibido escrever no chat, para não tirar a atenção, principalmente do palestrante, e muito menos do seu colega que está participando, ok? Concluindo a apresentação, nós vamos dar um intervalinho de 2 minutos para quem quiser tomar uma água, tomar um café, e na sequência nós teremos uma participação especial de um médico, Dr. Nielso, que estará falando mais alguns minutinhos sobre saúde, obviamente, esclarecendo algumas coisas que a maioria não conhece e também, obviamente, falando para quem deve usar o nosso produto e por que as pessoas devem usar esse produto revolucionário, ok? Me chamo Carlos Mesquita, estou extremamente entusiasmado, acreditando de fato que temos uma proposta de negócio jamais vista do mercado que realmente vai atrair milhões de empreendedores no Brasil, na América do Sul e já está atraindo em todo o mundo. Sem mais delongas,
21 horas e 10 minutos. Nesse momento, eu quero introduzir na live o meu amigo, meu parceiro, o nosso diretor-geral, senhor Fernando Fernandes. Fernando, seja muito bem-vindo. A bola é sua. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, Mesquita. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa sexta-feira, para quem está aqui em São Paulo ou para quem está no Sul, bem gelada. Então, quero agradecer o tempo de todos vocês e eu prometo que as próximas 4 ou 5 horas vão ser bem breves, bem focadas. Brincadeira, pessoal. Meu nome é Fernando Fernandes, para quem ainda não me conhece. Eu sou o responsável pela Prife Internacional estar vindo para as Américas. Então, é um trabalho muito grande, é um trabalho muito desafiador. É o trabalho mais desafiador da minha carreira, porém, é o trabalho que está me dando mais orgulho de fazer, porque ele consegue unir um propósito que eu sempre tive com uma grande oportunidade de negócio, tanto para a Prife no mercado sul-americano, quanto para todos os empreendedores, para todos os representantes comerciais que vierem trabalhar conosco. Por quê? Eu tenho certeza, eu já garanti isso aqui para vocês, está até gravado, que seremos muito rapidamente a maior empresa de marketing multinível de produtos do Brasil. Por um simples motivo: nós temos um produto único, um produto exclusivo, um produto patenteado que nenhuma outra empresa tem. E não somente empresas de marketing multinível, mas também empresas do mercado tradicional. Não é um aparelho que você consiga comprar em qualquer lugar. Na verdade, você não consegue comprar em lugar nenhum, a não ser que seja de um representante da Prife, porque não existe concorrente. Então, trabalhar com um produto que traz tantos benefícios e que você pode enxergá-los desde a primeira aplicação, realmente é um diferencial. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês agora, mas enquanto eu falo com vocês, eu estou com os meus 2 pés em cima do Itera BioLite, que é aquele aparelho dos pés. Então, eu estou falando com vocês, eu estou trabalhando junto com vocês e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo uma sessão de terahertz no meu corpo inteiro. E uma coisa legal é que o aparelho dos pés, já já a gente vai falar um pouquinho sobre ele, em 30 minutinhos aqui batendo um papo com vocês é o equivalente a eu dar 5.000 passos. É como se eu estivesse fazendo um cardio, por isso vocês vão me ver tomando tanta água. Mas sem delongas, delongas à parte, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês para que nós comecemos a falar do que. Opa, não é essa tela, só um segundinho, essa daqui a pouco. A gente já começa a falar do nosso negócio. Estão vendo minha tela, pessoal? Se tiver tudo ok, se não estiver ok, só manda uma mensagem para mim ou fala pelo áudio e nós já começamos. Deixa eu só minimizar isso daqui. Pronto. Nós vamos falar sobre o pré-lançamento da Prife Internacional. A Prife Internacional está vindo para o Brasil e para a América do Sul como a Prife Brasil. O Brasil é o quintal de casa. Toda a nossa expansão pela América do Sul começa pelo Brasil. A empresa não tem nenhum afiliado hoje na América do Sul. Todas as pessoas que vão começar a construir esse castelo gigante são as pessoas que estão participando desse primeiro bate-papo agora conosco, tá certo? Deixa eu contar para vocês um pouquinho quem é a Prife. A Prife é uma empresa da Malásia, que tem apenas 3 anos, na verdade não chegou nem ainda em 3 anos e meio. É uma empresa muito jovem que em apenas 3 anos já está presente em 84 países, com afiliados, representantes trabalhando com os nossos produtos. Fora isso, ela já tem 34 escritórios abertos no mundo. Aqui nessa apresentação estão 32, mas recentemente abrimos o escritório do México e o escritório de Utah, nos Estados Unidos. Então, assim, nós estamos tendo um crescimento muito interessante. E esse crescimento, ele surge pelas mãos dessas 4 pessoas. O Dr. Steven, o Dr. Jimmy, o AC e o KC.
Eles trabalharam juntos durante 28 anos na mesma empresa de marketing multinível asiática. E depois de 28 anos trabalhando juntos e tendo uma estrutura muito grande, já estando muito bem financeiramente, já tendo suas vidas tranquilas financeiramente falando, eles tiveram acesso aos produtos Aitera e tiveram a possibilidade, a oportunidade de comprar todos os direitos de distribuição global dos aparelhos Aitera. Então, todo o nosso negócio começa com esses quatro rapazes lá em 2021. Nosso escritório principal, a sede principal da Prife, fica na Malásia, em Kuala Lumpur. Lá na Malásia tem 3 escritórios da Prife. Esse prédio aqui, na verdade, eles são 2 torres dessa, e a parte do térreo, a parte de baixo, o primeiro andar aqui, a sobreloja, dos 2 prédios o principal escritório da Prife na Malásia, onde ficam os donos, onde fica o departamento financeiro, o departamento de RH. Existe também uma loja bem bacana lá, salas de reunião, auditório para receber as pessoas. É um espaço muito legal, tá certo? A Prife, deixa eu começar a falar aqui para vocês um pouquinho sobre os produtos que nós vamos trazer para o Brasil. A Prife tem uma linha, pessoal, com mais de 50 produtos no mercado lançados no mundo inteiro, certo? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Temos uma linha com mais de 50 produtos ao redor do mundo. Porém, no Brasil, nós vamos começar com a linha Aitera, tanto com a Aitera Classic como o Aitera BioLite. E logo na sequência, nós vamos trazer outros produtos, como o Ion Shield, e os demais, tá certo? Mas deixa eu contar um pouquinho para vocês o que nós temos de tanto de diferencial tão grande quando nós falamos que a Prife vai se tornar a maior empresa do Brasil. Nós temos o mais poderoso dispositivo de frequência terahertz do mundo. Basicamente, a Prife está trazendo para o Brasil 3 produtos que, depois que você ouvir falar dele, depois que você conhecer esse produto, você vai ver que é indispensável na sua vida. Basicamente, nós estamos trazendo 3 modelos de Aitera. O aparelho Aitera, o que ele faz? São dispositivos que trazem dentro dele a combinação da medicina tradicional chinesa com a tecnologia Terahertz. Basicamente, nós vamos lançar 3 modelos, que é a versão Classic, a versão Premium Plus e a versão Pro. Basicamente, elas entregam o mesmo resultado. A diferença de um para outro é o tempo de aplicação. Enquanto a versão de entrada, a versão Classic, que é essa vermelhinha, você faz um atendimento completo numa pessoa em 30 minutos, com a versão Premium Plus, você chega no mesmo resultado em apenas 15 minutos. E na versão Pro, você chega no mesmo resultado em apenas 5 minutos. Essa é a grande diferença. O material que os motores são feitos. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre materiais e sobre os aparelhos. Mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho disso daqui. Todos os nossos aparelhos, todo o conceito da empresa, ele é trabalhado através da medicina tradicional chinesa. E de acordo com a medicina tradicional chinesa, dentro dos nossos corpos existem 14 canais meridianos principais, os canais meridianos primários, que são os 12 mais 2 principais, tá certo? A medicina tradicional chinesa, ela diz o seguinte, que quando você tem inflamações no seu corpo, você começa a ter problemas de saúde. E esses problemas de saúde, através de inflamações prolongadas, acabam se tornando em dor, tá certo? Na medicina tradicional chinesa, eles têm várias terapias milenares que eles já trabalham há muitos e muitos e muitos anos, como o Gua Sha, que é uma terapia com mais de 2.000 anos de utilização, que é essa pedra que ele está mostrando na primeira imagem. O moxibustão, que é quando ele faz essa aplicação em cima do corpo da pessoa e esquenta. E os mais conhecidos aqui no Brasil, que é a ventosa e a acupuntura. Inclusive, a acupuntura é uma das medicinas chinesas
mais aplicadas e mais conhecidas no mundo, né? Porque ela é muito efetiva. Ela pega os pontos de pressão, os pontos de inflamação do corpo e ela desobstrui eles. Ela ajuda na desinflamação. Só que tem uma coisa muito importante. É muito importante que quando você procure um acupunturista, que você procure um acupunturista realmente credenciado, uma pessoa que realmente estudou e sabe o que ele está fazendo, experiente. Por quê? A acupuntura é muito invasiva. Imagina o seguinte, o acupunturista ele está colocando dezenas de agulhas dentro do seu corpo e são invasivas. Quando nós falamos de tecnologia terahertz, nós estamos falando de uma frequência vibracional extremamente segura. Ela foi descoberta lá nos anos 80 por um cientista americano como uma ressonância, como uma onda muito segura, porque ela ficava muito próximo às microondas, às ondas de rádio e também ao infravermelho, diferentemente das ondas de raio-x, por exemplo. A gente sabe que quando você vai num hospital fazer um raio-x, tirar uma chapa de alguma parte do seu corpo, você coloca uma roupa de chumbo, a pessoa que trabalha ali naquele departamento, tirando fazendo o raio-x dos pacientes, ele também fica numa sala de chumbo, numa sala vedada, para que ele não seja exposto aos raios do raio-x. A mesma coisa acontece com os raios ultravioletas do sol, porque eles são nocíveis aos nossos corpos. Em comparação com a energia terahertz, não, porque ela é extremamente segura para o nosso corpo humano, né? O terahertz ele também é uma energia, é um tipo de energia, um tipo de frequência não ionizante, seguro e, como eu disse para vocês, não invasivo. Os nossos aparelhos, eles trabalham como se fosse uma acupuntura. Só que ao invés de você estar colocando as agulhas dentro do corpo do seu paciente, dentro do corpo da pessoa, e você precisar ser uma pessoa que estudou aquilo, que tirou uma certificação para fazer aquilo, que tem o conhecimento, nós colocamos a acupuntura dentro de um aparelho que trabalha com frequências. Ou seja, através de frequências de energia terahertz não invasivas, ele consegue atingir todos os pontos de pressão do seu corpo, todos os pontos de acupuntura. Lá atrás, na época de Albert Einstein, ele já dizia que o futuro da medicina vai ser baseado nas frequências, nessas ondas de frequências que nós estamos falando. E isso já não é nenhuma novidade, porque desde 2004, o governo dos Estados Unidos nomeou a tecnologia terahertz como uma das principais tecnologias que mudarão o futuro do mundo. Para você ter uma noção, a tecnologia terahertz ela já é utilizada a frequência terahertz, né, já é utilizada em diferentes aplicações, como por exemplo na telecomunicação. Aqui no Brasil nós estamos na tecnologia 5G nos nossos celulares. Tem cidade aí, tem estado aí mais afastado, mais para o interior, que ainda não tem nem o 5G, ainda está no 4G. Lá na Ásia, na China, eles já estão na tecnologia 6G. E a tecnologia 6G, ela já funciona com ondas terahertz. Na aviação, quando você vai num aeroporto internacional, principalmente, que você vai passar naquele scanner, que vai ver se você está carregando alguma coisa no seu corpo, alguma coisa assim, já tem alguns aeroportos que trabalham com ondas terahertz dentro desses aparelhos que avaliam seu corpo se você está carregando alguma coisa contigo e de forma alguma invasiva, de forma alguma prejudicando o seu corpo energeticamente. E também nos hospitais, claro, aparelhos de ressonância magnética, entre outros, já utilizam a tecnologia terahertz. Nós temos diversos dados científicos que falam sobre o terahertz, já disponíveis na internet. Você consegue, inclusive, sites americanos, sites chineses, sites japoneses, sites malaios. Você já consegue informações sobre esses dados científicos, caso você seja uma pessoa da área da saúde e queira conhecer um pouco mais sobre esses artigos, né? Existem também muitos artigos falando sobre os benefícios da tecnologia terahertz no corpo humano. Inclusive, tem um bem legal, que é um relatório de teste clínico que foi emitido pelo Instituto de Pesquisa de Tecnologia de Pequim, na China, né? E esse estudo ele diz o seguinte, que aonde a onda terahertz trabalha com a melhor efetividade, com o melhor retorno, aonde ela consegue ser mais aproveitada é referente às inflamações. Então, a tecnologia terahertz, a onda terahertz, a frequência terahertz, quando você direciona ela para o seu corpo, aonde ela vai te dar os melhores resultados é onde seu corpo estiver inflamado,
nas suas células, as suas veias, as suas artérias, a sua musculatura. Ah, pessoal, que legal. Nós batemos agora mais de 100 pessoas conectadas ao mesmo tempo aqui na live. Que bacana, fico muito contente de ver o comprometimento de todos vocês em querer conhecer um negócio novo, de querer conhecer uma tecnologia nova e, mais do que isso, de serem pioneiros, de serem empreendedores, de serem visionários. E agradece também a pessoa que te convidou para estar nessa sala aqui hoje, porque realmente ela fez algo para a sua vida que talvez hoje você não consiga visualizar, mas nos próximos 6 meses eu tenho certeza absoluta que vai fazer toda a mudança da sua vida. Voltando aqui para o que a gente estava falando, como eu disse para vocês, a tecnologia, a frequência terahertz foi descoberta lá nos anos 80. Mas lá no ano de 2014, um cientista chinês, o professor Yang, ele conseguiu colocar dentro de um aparelho doméstico, ele conseguiu fazer um aparelho doméstico que conseguisse emitir aquela mesma frequência que foi descoberta lá nos anos 80. Ele levou mais de 8 anos estudando para ter uma noção de como ele conseguiria é, fazer um aparelho que fosse portátil e que todas as casas pudessem ter um desse. Quando ele desenvolveu o primeiro protótipo lá em 2014, ainda pelo custo de desenvolvimento, a tecnologia, os materiais que tinham na época, ele teve um custo muito alto. O primeiro aparelho chegou a US$ 412 mil. Se a gente multiplicar por 5,70 que está o dólar hoje, fica inviável. É quase que humanamente impossível uma pessoa comum ter um aparelho desse em casa. 3 anos depois, ele conseguiu baixar para 5%. Ele baixou de 412 mil, que era muito caro, para US$ 19.800, que continuava sendo muito caro. Só que lá em 2019, quando surge a versão Pro, ele consegue baratear mais ainda os aparelhos e aí surge a Prive em 2021. Quando surge a Prive investe em tecnologia, investe no desenvolvimento dos aparelhos Aitera e consegue baratear mais ainda, colocando a versão Aitera Classic como o primeiro aparelho terahertz portátil que qualquer pessoa, que qualquer família poderia ter em casa. No ano passado, foi desenvolvida a versão 2024, que é a quinta geração, que é a versão Premium Plus. Basicamente, o que eles fizeram? Eles conseguiram colocar. Primeira coisa, deixa eu separar o produto em duas partes. Deixa eu só tomar um golinho d'água. Então vamos lá. Vamos separar o aparelho em duas partes. A parte de baixo, essa parte aqui, é a parte onde fica o motor. O primeiro grande diferencial dos nossos produtos é que eles não emitem irradiação. Você pode ligar o nosso motor e colocar ele aonde você quiser. Próximo à sua cabeça, próximo ao seu corpo, nas suas mãos, em qualquer lugar, porque ele não emite irradiação. Então, ele é extremamente seguro. Primeira coisa, se você estiver segurando um celular agora, se você estiver com a mão num computador agora, você está recebendo a irradiação desses aparelhos. Porém, com os aparelhos da Iteracare, não. E na parte da frente dos aparelhos, foi desenvolvido um cilindro que ele trabalha 102 cristais e minerais, cristais de quartzo e minerais, a mais de 2.000 graus de temperatura. Esse cilindro que é criado com esse material, com essas pedras, quando passa a luz ótica que sai de dentro aqui do motor, junto com o calor que o motor emite, quando esse calor com essa iluminação passam por esse cilindro, ele gera uma onda extremamente rápida, incapaz dos olhos humanos enxergarem, que é a onda terahertz. Aqui tem alguns relatórios de testes de comprimento de onda dos aparelhos, tanto da versão Pro como da versão Premium Plus, também da versão Classic. Então, mais para frente, nós vamos ter todos esses documentos dentro do seu back-office traduzidos para o português, não nesse primeiro momento agora, mas muito em breve vão ter todos esses documentos disponíveis em português para vocês também darem uma olhada. Mas basicamente, só para finalizar aqui a explicação do que são os nossos aparelhos, eles trazem 3 tecnologias dentro desse aparelho que eu mostrei para vocês. A primeira, como eu disse, é o terahertz. Só que ele ressoa na mesma frequência das células humanas saudáveis, né? Ele ativa o poder de autocura do seu corpo para que ele possa eliminar as células ruins, as mutantes e os radicais livres, né? Ele também traz a tecnologia quântica.
Ele gera energia quântica que energiza nossas células, ele equilibra os sistemas corporais, ele fortalece o corpo, ele produz uma energia de cura que ela penetra mais profundamente nos nossos órgãos vitais. E também a energia do quartzo óptico, que ele amplifica a frequência gerada pelo aparelho, né? Ele é feito com centenas de ingredientes e minerais exclusivos, como eu disse para vocês, né? Mais de 100 cristais e minerais aquecidos numa temperatura super quente, né? Criando aquele cilindro que eu expliquei para você, né? E a energia que passa por esse cilindro, sai do aparelho, ele sai já na frequência de terahertz, tá certo? Deixa eu contar para vocês, deixa eu mostrar para vocês como que funciona dentro do nosso corpo. Nessa imagem aqui, ó, quero que vocês prestem atenção. A primeira célula é uma célula normal nossa. Você pode reparar que na parte amarelinha aqui é a energia que a célula carrega dentro dela, né? Essa energia varia de 70 a 100, 70/100 microvolts. Quando você se alimenta mal, quando você passa muito estresse, quando você fica muito exposto à radiação ali do seu celular, computador, televisão, aparelho eletrônico, carro, estresse do trânsito, estresse de poluição, todas essas coisas, as suas células elas vão perdendo energia, elas vão ficando mais fracas. E nisso começa o estado de inflamação das células. Conforme você vai se estressando mais, vai ficando mais exposto à radiação, ansiedade, uma alimentação ruim, os problemas do dia a dia cotidiano, essa célula vai perdendo mais ainda energia dela, ela vai ficando mais ainda inflamada e ela vai passando, ela sai do estado normal dela e vai para o estado anormal, ela fica doente, já pronta para morrer. Quando você pega o aparelho Aitera e aponta para o seu corpo, ele emite aquela ressonância, aquela frequência que eu disse para vocês. Deixa eu pegar aqui esse slide aqui. Essa frequência que ele emite, quando entra dentro da nossa célula, ela faz com que a nossa célula comece a chacoalhar, ela faz com que a nossa célula comece a tremer. Nesse momento que a célula está chacoalhando e está tremendo, ela está na mesma frequência que o aparelho Aitera, porque eles descobriram que as nossas células tinham uma frequência energética dentro. E quando criaram o aparelho, quando descobriram o terahertz, eles viram que o terahertz era a mesma frequência das células. E que quando você apontava para o seu corpo, ele entrava dentro do seu corpo de 15 a 30, de 15 a 20 centímetros, e ele fazia esse trabalho de ressonância, fazendo com que aquela célula que estava adoecendo, que estava perdendo energia, voltasse a se carregar energeticamente. Essa é a grande sacada dos nossos aparelhos, trazendo aquela célula que estava ficando doente, que já estava normal, para uma célula saudável novamente. Lembrando que nosso corpo produz e perde células todos os dias, mas se você consegue fazer com que as células saudáveis permaneçam por mais tempo dentro do seu corpo, automaticamente você está melhorando a imunidade e a defesa do seu corpo. Enquanto eu falo com vocês, eu estou fazendo uma sessão de terahertz no pé. E como ele aquece a sola dos pés, e é como se eu estivesse andando por 5.000 passos, é como se eu estivesse numa esteira na academia. Eu estou literalmente transpirando. Deixa eu contar para vocês 5 características básicas dos nossos aparelhos Aitera, que são muito legais e é muito importante que você conheça. A primeira é a penetração. Como eu disse para vocês, ele pode aquecer a sua medula óssea e ele limpa os bloqueios, as inflamações que tem dentro do nosso corpo. A frequência terahertz pode entrar no nosso corpo, como eu estava dizendo para vocês, de 20 a 30 centímetros, atingindo a medula óssea de todos nós. Mesmo se a pessoa for um pouquinho mais cheinha, não tem problema, ele vai penetrar a camada de gordura e vai chegar ali na medula óssea da pessoa. Isso promove a circulação sanguínea e o QI. Ele aumenta a temperatura corporal e fortalece a imunidade, auxiliando também na recuperação do corpo. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele já dizia lá atrás: se houver uma maneira de aquecer os nossos ossos, todas as doenças poderão ser tratadas. Isso lá atrás ele já dizia. E é muito importante quando você tiver com o seu aparelho terahertz em casa, que você faça a ativação das suas células tronco na sua medula óssea. Na medula óssea é um dos principais locais do seu corpo onde você deve fazer a aplicação do terahertz, né? Soprar diretamente na coluna, ele ativa
as células-tronco. E quando você vai passando aqui desde a sua nuca até o final da sua coluna vertebral, cada parte da coluna, de acordo com a medicina tradicional chinesa, representa uma parte do nosso corpo, representam alguns órgãos. Então, automaticamente, você está fazendo bem para diversos órgãos no seu corpo. Benefícios de manter o corpo aquecido, porque, como eu disse para vocês, a frequência terahertz sai do motor do aparelho, que solta um ar quente que vira aquela frequência. Então, quando você está direcionando os aparelhos terahertz para o seu corpo, automaticamente você está aquecendo o seu corpo também. Quando você consegue aquecer em apenas 1 grau de temperatura a temperatura do seu corpo, você tem diversos benefícios. E quais são esses benefícios? Ele fortalece o sistema imunológico, ele aumenta a atividade metabólica nas células, ele aumenta a oxigenação celular, ele aumenta o fluxo sanguíneo, ele metaboliza os resíduos do corpo, olha que bacana. Ele amacia os tecidos conjuntivos, ele relaxa as fibras musculares, ele reduz a rigidez articular, e isso é muito importante. Ó, acabei de terminar aqui meia horinha de aplicação terahertz direto nos meus pés enquanto eu falava com vocês. Isso mostra como eles são práticos e você pode usar ao longo do seu dia. Ele reduz a rigidez articular, que eu acabei de falar para vocês, e ele é um poderoso analgésico. E aí ele comenta o seguinte: se você conseguir aumentar a temperatura do seu corpo em apenas 1 grau, olha só, se a nossa temperatura normal do corpo humano está ali mais ou menos em 35 graus, desculpa, 36 graus. Se você conseguir subir essa temperatura de 36 graus para 37 graus, automaticamente a sua imunidade ela melhora de 4 a 5 vezes, ela fica 4 a 5 vezes mais forte. Isso, para mim, foi uma grande novidade e, de acordo com a medicina tradicional chinesa, é dessa forma que funciona. Continuando aqui, explicando para vocês, né, os recursos que o nosso aparelho tem, as características dele. A segunda é a ativação. Ele ativa as células inativas por meio de ressonância. O terahertz ressona a mesma frequência das células humanas normais, como eu estava explicando para vocês, gerando 100 milhões de vibrações por segundo. Como eu disse, é muito rápido, é humanamente impossível dos nossos olhos enxergarem, né? E é uma combinação, como eu disse para vocês, da medicina tradicional chinesa com a tecnologia terahertz que foi descoberta aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, tá certo? Como eu disse para vocês, ele trabalha por meio da ressonância, né? E a frequência terahertz ela ressoa com as células humanas saudáveis e vibra no mesmo nível molecular que o nosso DNA, RNA e as nossas proteínas. Ele influencia a nossa saúde positivamente a uma taxa de 100 milhões de vibrações por segundo. Lembrando que quanto mais ele vibra, ele vai chacoalhando as nossas células, vai fazendo elas vibrarem dentro do nosso corpo e faz com que aquelas células que estavam com menos energia se recarreguem novamente, né? A terceira característica é a identificação. É muito importante, porque muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. Como que funciona a identificação? Ele interrompe o crescimento de células anormais ou mutadas, né? Ele fortalece as células saudáveis do nosso corpo, ou seja, a célula que você tem, que é saudável, que só está perdendo um pouco de energia, ele vai lá e vai fortalecer ela. E ele repara as células danificadas, aquelas células que já estavam adoecendo, neutralizando assim as células doentes. Ele está dizendo que ele vai curar as doenças da pessoa. Ele está dizendo que ele vai impedir que aquilo ali continue se proliferando muito rápido. Mas lembre-se, sempre que você tiver com algum problema de saúde, procure o seu médico. O aparelho não substitui o aconselhamento médico. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre qualquer problema de saúde, sobre qualquer doença, sempre procure seu médico. Eu sempre vou bater muito nessa tecla, até para nós não termos problemas de alegação médica dos nossos aparelhos, que não são aparelhos médicos, são aparelhos para saúde e bem-estar. Aqui ele vai mostrando para vocês a segurança dos nossos produtos. Deixa eu dar um play aqui. Aqui ele mostra. Esse é um aparelho que mede a irradiação dos produtos. E aqui ele está mostrando a diferença de um secador de cabelo, um top de linha, o número 1 do mercado, o quanto ele emite de radiação próximo aos nossos aparelhos Aitera. Como eu abri a apresentação em PDF, eu não vou conseguir dar o play, mas é um vídeo bem simples, tá?
ele tá disponível nas redes sociais, você consegue acessar esse vídeo no TikTok, no Instagram, no Facebook também, tá certo? Nos nossos produtos, eles têm um seguro de responsabilidade civil. O que que significa isso? Os nossos aparelhos da linha Itera, eles têm um seguro de US$ 1 milhão, que cobre, por exemplo, você está utilizando o aparelho e ele explode. Você está utilizando o aparelho e ele pega fogo, ele pega e te dá um choque, ele causa algum dano para você de saúde, você tem que ir para o hospital, fazer alguma coisa. A Private tem um seguro de US$ 1 milhão para cobrir isso. Mas qual é a parte boa? Em mais de 3 anos, esse seguro nunca precisou ser usado. Por que que eu gosto de enfatizá-lo? A Private ela confia tanto nos produtos dela e já estão testados e trabalhando e no mercado há esses 3 anos, com quase 2 milhões de clientes ao redor do mundo. Então, quase 2 milhões de clientes, nunca tivemos esse tipo de problema, mas é importante que você saiba que tem. Se um dia, porventura, acontecer alguma coisa, você sabe que pode nos acionar e conversar a respeito disso, que nós vamos te dar todo o suporte que você precisa. E a quinta característica, né, o quinto recurso, é fácil de usar. Qualquer pessoa pode aplicar. Você não precisa ser um especialista, você não precisa ser um terapeuta, você não precisa ser uma pessoa da área da saúde. Você, na sua casa, você que é um adolescente, você que é um adulto, você que é até mesmo uma criança, ou você que está na melhor idade, qualquer pessoa pode e deve utilizar os nossos produtos. E vou além, não só pessoas, mas também as águas, os alimentos, os animais, os bichinhos de estimação, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer ser vivo pode e deve utilizar a frequência terahertz, porque ela só traz benefícios. Aqui é um exemplo, é bem legal esse caso aqui. Esse exemplo aconteceu nos Estados Unidos. Esse rapaz ele chegou com uma dor na lombar dele bem severa, na casa dessa terapeuta, e ela, antes de aplicar o Aitera, ela passou um aparelho nele que mede a energia da pessoa, que mede a aura da pessoa. Nessa primeira foto aqui de cima, antes dela fazer a aplicação da Aitera, aqui é uma versão Premium Plus daquele roxinho, só que a versão antiga dele que era cinza, mas é o mesmo aparelho. Ela fez a medição do campo energético da pessoa, dos chakras da pessoa, e depois de 15 minutos de aplicação, olha a diferença da energia dele. Ou seja, você não vai perceber a diferença somente na melhora das dores, na melhora da circulação, na melhora da desinflamação do seu corpo, mas ele também faz um tratamento quântico, ele também faz um tratamento energético. Não vamos entrar tanto no detalhe disso agora, porque isso é para um dia onde nós estivermos com o Dr. Peter ou com médicos especialistas para detalhar mais a respeito disso. Também pode ser utilizado para beleza, para skincare, para secar os cabelos, em qualquer utilização. Uma coisa que eu costumo encorajar todo mundo a fazer é pega um copo d'água, um potinho d'água, faz 2 minutos o Aitera na água, apontado para a água. Borrifa um pouco de água no teu rosto e vai passando o Aitera no seu rosto, passando os dedos junto para fazer como se fosse um lifting. As mulheres vão entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Talvez os homens não entendam tão bem do que eu estou falando. Você vai fazendo tipo um lifting. Você vai fazer ali no seu rosto de 5 a 10 minutos. Faz só em metade do rosto. Depois vai no espelho e olha. O lado que você fez, você vai ver que as linhas finas, as marcas de expressão mais finas, elas vão diminuir, elas vão se suavizar. E do outro lado que você não fez, vai estar normal. Depois você vai lá e faz o outro lado. Mas é uma demonstração muito bacana que realmente impressiona as pessoas que vêm. É muito legal. E também, como eu disse para vocês, de ter uma aplicação muito segura, você também você também pode utilizar ele na água. Quando você aponta o aparelho Aitera para a água por cerca de 2 minutos, você muda a estrutura molecular da água. E isso vai te trazer diversos benefícios, como ele aumenta o nível de atenção, ele abastece melhor o cérebro, ele promove uma sensação de bem-estar, ele promove a vitalidade do corpo, ele melhora o sistema imunológico, ele reduz as toxinas do corpo, você está lavando seu corpo por dentro. Literalmente, ele hidrata o corpo ultra rápido. Isso é algo que eu reparo muito. Eu bebo mais ou menos 3 litros de água por dia, de água com terahertz. Eu faço aplicação diretamente no meu filtro. Eu percebo que a quantidade de vezes que eu vou ao banheiro, que a urina filtra o meu corpo, que a água filtra o meu corpo,
é muito mais rápida. Então, eu acabo indo para o banheiro muito mais vezes, né? Ele reforça a perda de peso saudável, ele melhora a textura da pele, o brilho da pele, ele melhora, ele vai neutralizando os radicais níveis do corpo e ele aumenta a oxigenação celular. Tudo isso basta você aplicar na água, ou seja, você tem um aparelho que você vai aplicar na sua água, nos seus animais, você vai aplicar no seu corpo. Você vai ter diversas utilizações para ele ao longo do dia, tanto para você quanto para sua família. Aqui o exemplo de pessoas que aplicam na água enquanto estão lavando os alimentos, principalmente na Europa eles fazem muito isso, e na Ásia. Aqui aplicando nos animais de estimação, né? Aí ele faz um comparativo aqui que uma sessão de meia hora de terahertz de manhã e mais meia hora de terahertz à noite é o equivalente a 10 sessões de acupuntura. É equivalente a 20 sessões de ventosa. É equivalente a 30 sessões de gua sha, porque ele vai penetrar dentro do seu corpo, dentro da sua célula, dentro da sua musculatura e vai fazer esse tratamento dentro do seu corpo. Mas nem tudo são flores. Se você estiver grávida, existem contraindicações. Não aplicar diretamente na barriga as mulheres grávidas, aonde está o bebê. Você pode aplicar no restante do seu corpo, mas aonde está o bebê, não. Mulheres menstruadas, não aplicar no seu ventre. Por quê? Ele promove, até pela questão do calor, o aumento do sangramento. Então, se você estiver menstruada e aplicar no seu ventre, vai promover ainda mais o sangramento. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Pessoas que estão com feridas abertas ou ossos fraturados, enquanto estiver com sangramento, enquanto o corte não começar a cicatrizar, não aplicar diretamente no corte, porque vai promover também o sangramento naquela parte. A partir do momento que fez casquinha, já pode utilizar normalmente. Pessoas com lente de contato, não aplicar diretamente na lente. Tira a lente de contato e aí você pode usar, ok? Se não, pode usar no corpo inteiro, menos diretamente na lente, por conta do calor que ele emite. Isso também vale para todo mundo que tem baterias ou placas implantadas no corpo. Por exemplo, a pessoa que tem stent no coração, marca-passo, a pessoa que tem placa de titânio dentro do corpo, que sofreu um acidente e tudo mais, não aplicar diretamente nessas placas ou baterias. Por quê? Você está esquentando esses aparelhos dentro do seu corpo de dentro para fora. Se ele ficar muito quente, você não consegue resfriar de maneira rápida, de maneira eficaz. Então vai te causar um incômodo. Por isso, não é recomendado a utilização nestes casos citados agora. Como eu disse para vocês, outros produtos virão. Não vou entrar tanto no detalhe dos outros produtos agora, né? Esse daqui é o Aitera BioLite, que também já vai estar sendo lançado nas próximas semanas aqui no Brasil. Daqui a pouquinho eu faço uma breve passagem sobre prazos e tudo mais. Esse aparelho aqui é exatamente o aparelho que eu estava utilizando nos primeiros 30 minutos da nossa reunião. Enquanto eu falava com vocês, eu estava com os meus dois pés aqui no aparelho, fazendo 30 minutos de frequência terahertz no meu pé. Lembrando que os pés são considerados o segundo coração do corpo humano, porque tem mais de 60 pontos de acupuntura nos nossos pés. Ou seja, ele ficou vibrando e jogando energia terahertz através dos meus pés para todo o meu corpo. Se eu mostrasse para vocês, a minha camiseta tá suada agora, por conta desse aquecimento e do terahertz entrando no meu corpo, tá certo? Dos produtos que a gente ia comentar, eu queria falar sobre esses que nós falamos e agora eu vou falar com vocês sobre nosso plano de negócios. Deixa eu compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Só um segundinho, por favor. Quero comentar com vocês sobre o plano de negócios da Prive. Basicamente, a Prive ela tem um plano de negócios que ela juntou os 20 melhores planos de negócios asiáticos e pegou o que ela considerava de mais interessante no bônus de cada um deles, criando um plano de marketing que paga em 8 tipos de bônus diferentes, tá certo? Quando uma pessoa compra qualquer um dos nossos aparelhos, ela já automaticamente gera uma pontuação. E ela só consegue comprar aparelhos se ela for cadastrada e indicada por um representante da Prive. Então, todos os seus clientes, para que eles tenham acesso aos produtos, eles vão comprar dentro do escritório virtual pela sua indicação.
Então, por exemplo, a pessoa foi lá e comprou uma Itera Classic, gerou 200 pontos. Esses 200 pontos automaticamente colocam ela dentro do nosso negócio como prata. 600 pontos acumulados em produto colocam você no negócio como ouro. E acima de 2.000 pontos dentro do negócio, você se transforma diamante, tá certo? Você pode começar como prata, fazer upgrade para ouro e depois fazer upgrade para diamante. Isso não é um problema, não importa como você entre no começo. Você a qualquer momento pode fazer upgrade dentro do sistema para que o seu nível dentro do sistema mude. E o que que muda isso? Vocês vão ver agora pelo plano de negócios que, de acordo com o nível que você se encontra dos seus pacotes de entrada, você tem bonificações diferentes. Né? Como eu disse para vocês, temos oito formas de bônus, e a primeira forma de bônus é o bônus de patrocínio. Basicamente, ele vai te pagar 10% em dólar da pontuação do produto que a pessoa comprou, do pacote de entrada. Então, se a pessoa comprou um pacote de prata, ela gerou 200 pontos, automaticamente você ganha 20 dólares. Se ela comprou um pacote ouro, gerou 600 pontos, automaticamente você ganha 600 dólares. Lembrando, o dólar está quase R$ 6, né? Então imagina, se a hora que a gente multiplica por 6, começa a se transformar uma comissão bem interessante. E no caso dos diamantes, quando você cadastra um diamante, 10% dos 2.000 pontos dele são 200 dólares. Esse primeiro bônus, bônus de patrocínio, bônus de indicação, como você quiser chamar, é bem simples, não tem segredo. Ele vale para os novos pacotes, para os novos cadastrados, tá certo? Segunda forma de bônus, bônus de redenção de fidelidade. Automaticamente, quando a pessoa comprou aquele pacote aqui, gerou aquela pontuação, certo? Você ganhou o bônus de 10% de patrocínio, e fora esse bônus de 10% de patrocínio que você ganhou, você ganha mais outro bônus, por exemplo, 30, se você é prata e cadastrou um prata, 35% daqueles 200 pontos do prata, você ganha em dinheiro para você trocar por novos produtos. Esses 70 dólares aqui você não saca, mas você pode trocar pelos produtos da Prive, você pode acumular ou completar o pagamento e trocar por novos produtos da Prive. Se você é um ouro ou cadastrou um ouro, você ganha 40% do pacote de ouro. Quanto que é o pacote de ouro? 600 pontos. Então, 40% de 600, 240 dólares. E a mesma coisa vale para o diamante, que são 2.000 pontos. Você recebe 1.000 dólares para você comprar novos produtos dentro do sistema, dentro do back-office da Prive. Isso daqui, pessoal, é muito legal porque você fala assim, pô, eu queria comprar um determinado produto, um determinado aparelho que a Prive trouxe, pô, mas eu tô, pô, é um pouquinho caro, tô sem dinheiro, não dá para comprar agora. Não tem problema. Vai fazendo marketing, vai trabalhando, vai montando a sua equipe, que você vai acumulando saldo dentro do sistema. Depois basta você entrar no sistema e trocar por produtos. E você pode trocar por produtos, seja para você revender, seja para você usar, seja para você demonstrar. Você que sabe o que você faz com os seus produtos. A única observação importante é: quando você compra produto utilizando ponto de redenção de fidelidade, ele não gera nova pontuação e ele não gera novos bônus. Ele simplesmente lhe gera o produto que você escolheu. Beleza? Terceira forma de bônus, bônus binário. O nosso bônus binário, ele é um pouquinho diferente do que as outras empresas trabalham. Vou mostrar para você. Nós temos dois bônus binários, um binário tradicional e um binário de grupo. Primeiro, lembrando, no bônus de indicação direta, a pessoa cadastrou, confirmou o pagamento, você já vai ver lá no seu extrato que você recebeu o bônus, tá certo? Que já está lá disponível para você. A mesma coisa acontece com os pontos de fidelidade para troca de produtos. Os pontos binários, tanto binário normal quanto binário de grupo, são pagos diariamente, tá certo? Então imagina, é um bônus de emparelhamento. Aqui está você. Todo mundo que você cadastrar, tanto na sua perna esquerda quanto na sua perna direita, isso olhando até o infinito de profundidade, ele vai gerar emparelhamento. E também conta o transbordo, derramamento que porventura você possa ter de uma linha ascendente. Então o sistema vai olhar o seguinte: você tem um prata na esquerda e você tem um prata na direita, ele vai te pagar 40% do que aquele prata gera. Quanto gera um prata?
200 pontos, certo? Então, 200 pontos daqui com os 200 pontos daqui, gerou esses 200 pontos e ele vai te pagar 40%. 40% de 200 pontos, quantos são? $80. Então, automaticamente, você vai ganhar os $80. Vai estar disponível para você sacar depois que der meia-noite lá na Malásia, que vai ser 1 hora da tarde aqui do Brasil, ele disponibiliza para você sacar. Se você tiver um ouro com outro ouro, ele vai te pagar $240. E se você tiver um diamante com diamante, ele vai te pagar $800. Lembrando, sempre 40% do pacote na hora do emparelhamento. Se eu cadastrar um diamante numa perna e cair um derramamento, por exemplo, na outra perna de um prata, ele vai me pagar pelo menor. Porém, se em algum momento esse prata faz um upgrade para ouro, a empresa vai me pagar no fechamento daquele dia a diferença do upgrade dessa pessoa. Então eu já tinha recebido 80, ele vai me pagar mais 160, que eu recebo o upgrade dessa pessoa. Aí essa pessoa vai se desenvolvendo no negócio e ela faz upgrade para diamante. O sistema vai me pagar a diferença para que eu chegue aqui, os $560, para que eu chegue aqui na bonificação do diamante. Então não importa onde a pessoa entrou, você não consegue posicionar dentro da rede onde a pessoa entra, você só consegue escolher a perna onde ela entra. Mas se porventura tem um diamante de um lado e entra um prata do outro, não tem problema. Quando esse prata for fazendo upgrade, você vai ganhando a diferença. Lembrando que esse é um bônus diário. Tá certo? Depois desse bônus, nós vamos para o bônus de emparelhamento de grupo, ou seja, binário de grupo. Preciso que vocês prestem um pouquinho atenção nesse bônus. Parece complicado, mas no dia a dia vocês vão ver que ele é mais simples do que parece. Quando eu conheci esse bônus, quando eu comecei a estudar o plano de negócios da Prife, eu me assustei quando eu vi porque era diferente. Mas depois que eu entendi, eu vi que ele é muito mais interessante. Enquanto a maioria das empresas paga ali 10% de binário, 8% de binário, 5% de binário, 6% de binário, no binário nós pagamos 40%, certo? Do nível que a pessoa se encontra, as pessoas se encontram. Do emparelhamento de grupo, as 3 primeiras linhas não contam. São os 3 primeiros líderes que você trouxe, ok? Que você trouxer. Da 4ª linha em diante, todo mundo que não estiver na Power Leg, o que é a Power Leg? A Power Leg é essa perna forte, a perna de dentro aqui, que é todo mundo que você joga ou que cai de derramamento lá de cima. Essa você ganhou o binário normal. Quem estiver na parte de dentro da 4ª linha em diante, todos os dias, se você tiver emparelhamentos, ele vai te pagar. Se você é prata, 8% do pacote. Ou seja, o pacote é de $200, que é o pacote prata, ele vai te pagar 8% de 200, vai te dar $16. Se você é ouro, são 10%. 10% de 600 pontos são $60. E se você é diamante, né, e cadastrou uma pessoa, ele vai te pagar 12%. Lembrando que tem teto. Quais são os tetos? Se você é prata, o máximo que você pode ganhar de bônus binário de grupo são $300 no dia. Lembrando que a qualquer momento, se você viu que vai bater o teto e você fizer upgrade, o sistema já entende que você fez upgrade e você já vai para o nível acima. Se você é ouro, o teto são $900 e se você é diamante, o teto são $3.750. Fernando, teve um dia que bateu o teto e eu tinha ali para receber $500, mas eu era prata. A empresa vai te pagar $300, deu meia-noite na Malásia, vai vai zerar a pontuação e começa a contar novamente, tá certo? Ela sempre vai parar no teto que você tiver, caso você bata teto, vai zerar a pontuação e no dia seguinte começa de novo. Como eu disse agora há pouco para vocês, o legal de trabalhar com uma empresa asiática é que quando dá meia-noite lá na Malásia, é 1 hora da tarde aqui no Brasil. Então, entre 1 hora da tarde e 4 horas da tarde, o sistema vai estar gerando o pagamento de todo mundo. Então, todo dia que você for fazer uma demonstração caseira, uma apresentação, alguma coisa, mostrando o seu escritório virtual, mostrando o seu sistema, você já consegue mostrar, inclusive, caso você queira, o quanto você faturou naquele dia. Isso eu acho muito legal. Quinta forma de bônus, bônus de liderança. O que é o bônus de liderança? Ele vai me pagar um percentual do que
a pessoa que é direta minha, por exemplo, o Mesquita indicou o Dario. O Dario é o primeiro nível do Mesquita. O Dario indicou a Thelma. A Thelma é o segundo nível do Mesquita. Todos eles tiveram, naquele dia, bônus binário de grupo. Então, todos os dias que eles tiverem bônus binário de grupo, todo mundo que for seu direto, você recebe 10%. O seu segundo nível, sua segunda geração, 5%. Se você for prata, é por 4 gerações, 10% na primeira e 5% nas demais. Se você for ouro, aumenta uma geração, 10% na primeira e 5% até a quinta geração. E se você for diamante, 10% também na primeira e 5% nas demais gerações até a sexta geração. Então imagina, você está construindo seu negócio agora. É uma empresa que está chegando na América do Sul agora. As primeiras pessoas que estão tendo contato com essa oportunidade são vocês. Então, os maiores líderes dessa indústria aqui no Brasil, os maiores cheques da Prife aqui no Brasil estão nessa sala. Então imagina que você indicou as pessoas que estão puxando esse negócio, desenvolvendo esse negócio. Elas estão ganhando binário de grupo absurdo, porque tudo começou por vocês. Você tem direito a 10% na tua primeira geração e 5% nas demais. O cara que é líder e visionário, ele vai chegar até a sexta geração. O cara que está começando agora, durante as 4 primeiras gerações, tá certo? O sexto bônus é o Unilevel. Uma coisa muito legal da Prife, que vai ser um diferencial que nós vamos ter aqui no mercado, é que a ativação mensal da Prife vai ser algo em torno entre 30 e 35 dólares, menos do que R$ 200 com a moeda de hoje. Essa ativação gera um bônus unilevel que pode chegar até 20 gerações. Vocês têm noção de quantas pessoas tem caso você consiga chegar em 20 gerações? Porque ter uma rede com 20 gerações é muita gente. Se você for fazendo a duplicação geométrica disso, é muita gente. E dessa ativação mensal, a Prife ela paga 3% de comissão sobre toda a sua rede, podendo chegar até 20 gerações. Essa profundidade é muito interessante, é muito forte. A regra do jogo, aí existem outros bônus, né? Bônus de avanço de título. Como você avança de título? A regra do jogo é a seguinte: você entrou aqui, você indicou uma pessoa na sua esquerda e uma pessoa na sua direita e gerou um volume mínimo de pedidos nessas pernas, de 10 mil dólares cada perna, você virou um gerente uma estrela. Se você tiver 2 gerentes uma estrela diretos a você, automaticamente você vira um gerente 2 estrelas. Se você tiver 2 gerentes 2 estrelas diretamente ligados a você, automaticamente você vira um gerente 3 estrelas. Então, quando você bate gerente uma estrela, você ganha uma única vez o bônus de avanço de título, 300 dólares. Quando você bate gerente 2 estrelas, você ganha uma única vez 600 dólares. E o gerente 3 estrelas, uma única vez 900 dólares. E aí nós vamos para a parte das pedras. O Safira ganha 1.500 dólares, o Rubi ganha 3.000 dólares, o Pérola ganha 4.500 dólares, o Esmeralda 6.000 dólares, o Diamante 8.000 dólares e o Crown Diamond 16.000 dólares. Esse bônus é pago uma única vez. Só que vai além. Porque fora você ter ganhado aqui esse bônus para cada nível que você atingiu, para cada avanço de título que você teve, a Prife ela também tem um pool global. Quando você chega do Safira em diante, ela pega 2,1% do faturamento bruto de vendas dela no ano. O ano passado foi de aproximadamente 250 milhões de dólares. Ela pega 2,1% desse valor e divide da seguinte forma: 0,1% para todo mundo que é Safira. 0,2% para todo mundo que é Rubi. Esse bônus é anual, tá? É pago sempre no mês de aniversário da empresa. Todo mundo que é Esmeralda, 0,4%. Todo mundo que é Diamante, 0,5%. E todo mundo que é Crown Diamond, 0,6%. Ou seja, quanto mais lá em cima você tá, com menos gente você diminui o seu bônus. E esse é um bônus gordo que vem uma vez por ano para todo mundo que se qualificar para ele. É claro que existem algumas regras de volume e tudo mais, mas quando você chega nesse nível aqui, é impossível que você não bata a qualificação mínima para esses bônus. A minha apresentação
fica por aqui. A gente falou um pouquinho sobre produto, a gente falou um pouquinho sobre a empresa, nós falamos um pouquinho também sobre o plano de negócios. Hoje, o que eu queria passar para vocês é uma ideia global, é uma ideia geral sobre o negócio. Eu vou dar um pequeno spoiler para vocês, tá? Posso, Mesquita, ou é melhor segurar para a semana que vem? O Mesquita está falando que não, então eu vou segurar para a semana que vem. Eu tive uma reunião muito importante ontem com o Dr. Jimmy, que é o dono da empresa, a pessoa que fica mais focada, que mais me auxilia na abertura do mercado brasileiro. Eu pedi autorização para que nós comecemos a montar a rede, para que que a gente possa abrir os cadastros nos próximos dias. Então, a qualquer momento, na próxima semana ou na outra, eu vou dar uma ligada para o Mesquita e falar: Mesquita, está aberto, está dada a largada. E aí todo mundo já vai poder fazer o seu registro, já vai poder fazer a pré-compra dos primeiros 200 aparelhos que estão chegando para o Brasil nas próximas semanas. Então, nesse primeiro momento, a gente vai abrir o cadastro. Estou só esperando concluir algumas coisas de sistema, que eles estão linkando o sistema do back-office da empresa com algumas coisas que precisam linkar aqui no Brasil, mas nós já estamos muito próximos disso. Então, a pré-venda e os primeiros aparelhos, alguma coisa que a gente vai lançar de benefício para as primeiras pessoas que fizerem o registro na empresa, vão ser avisadas na próxima semana, tá certo? Não estou falando o dia, não estou falando o horário, apesar de ter uma noção a respeito disso, mas deixa estar tudo confirmado, tudo certinho, eu passo para vocês. Mas a gente está falando de, no máximo, 15 dias a venda começa a ser autorizada. Mesmo que o produto ainda não tenha chegado no Brasil, mas a gente já vai ter uma prévia da data de chegada dos produtos no Brasil. Uma coisa que eu já aconselho vocês é, você que é líder, você que já tem as pessoas da sua organização pensadas e planejadas, já liga para o teu time, já monta grupo ali com o teu time, já começa a rabiscar como vai ficar a tua estrutura. Eu peço para vocês, nesse primeiro momento, não abram, na verdade, essa informação. Tá sendo gravado aqui, pessoal? Não, né? Parou já a gravação, legal. Nesse primeiro momento, não abram várias contas.